Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol, e cheguei à conclusão que tudo é inútil, é como uma corrida sem fim atrás do vento. Para você entender esse versículo, porque às vezes nós lemos o livro de Eclesiastes e aí nós paramos assim, poxa, então quer dizer que tudo que eu faço é inútil? Mas ele está dizendo num sentido de um tempo em que ele viveu longe de Deus, porque Salomão, sendo o homem mais sábio que passou sobre essa terra, um dos homens mais ricos que existiu nessa terra, ele viveu basicamente tudo aquilo que nós esperamos e queremos viver como ser humano. Porém, ele chega num dado momento que ele observa e ele fala que tudo isso que ele fez foi inútil. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele disse, vamos ver o que ele disse para si mesmo? Pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Eu vivi tudo que um ser humano quer viver. Eu vivi intensamente, vivi coisas que me trouxeram alegria. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil. Ele está dizendo que viver tudo aquilo que um ser humano deseja viver sobre essa terra, mesmo a pessoa tendo o poder de viver isso, tendo condição de viver isso, se ele viver longe de Deus, ele pode até desfrutar, mas isso não vai ter utilidade nenhuma para ele. E se você for observar, o que nós nos apegamos nessa terra não é o que você como pai deseja para os seus filhos. Eu desejo que Isaac seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa que possa se destacar na sociedade, que o Isaac seja uma pessoa de exemplo, que eu possa ouvir a respeito do meu filho e eu ter orgulho do que eu ouvi dele. É o que eu desejo. Ele pode viver isso longe de Deus? Pode, mas ele vivendo isso longe de Deus não tem utilidade nenhuma. No fim da vida dele, tudo que ele viveu, tudo que ele fez vai ser inútil, se ele não viver o propósito de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que Salomão está dizendo. Ele pode ser um menino educado, ele pode ser um homem quando se formar, um homem de respeito na sociedade, um homem fiel, um homem que cuida da família, um homem que protege o lar, um homem que provê, um homem que ajuda as pessoas. Existem pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos e faz isso e faz muito mais. Só que se viver isso longe de Deus, significa que não está vivendo o plano e o propósito de Deus para o qual existiu. E eu já disse aqui, irmão, que a nossa vida nessa terra é tão passageira que daqui a 100 anos nenhum de nós que aqui estamos vamos estar mais. É isso que ele está dizendo. Às vezes você se gasta tanto, se entrega tanto, se esforça tanto para viver esse momento que você tem aqui. Ele não está dizendo que você não tem que viver, mas viva de uma forma certa, segundo a orientação de Deus, segundo o plano de Deus, segundo o propósito de Deus. Por quê? Porque senão vai ser inútil. Eu ser um bom esposo não vai me garantir salvação. Que Salomão está dizendo que passar sobre essa terra só para viver sobre ela é inútil. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Ele está dizendo isso num contexto que você viver uma vida sem Jesus é inútil. Tem uma passagem que Jesus ele conta um fato de um homem e ele está dizendo para si mesmo: ó minha alma, o que mais eu precisarei fazer? Eu tenho, meus celeiros estão cheios, eu estou satisfeito, estou enriquecido, o que mais me carece? Aí vem a voz de Deus: tolo, essa noite pedirão a tua alma, e para quem será? Para onde ela irá? É isso que está dizendo. Tudo que você está fazendo é inútil, uma vez que a sua alma está condenada. Capítulo 12, versículo 13 e 14. Agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão: teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Ele está dizendo, isso é o essencial, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Porque ele está dizendo o quê? Tudo que eu tentei alcançar com a minha posição, tudo que eu possuía, não valeu de nada. O essencial sempre foi temer a Deus e obedecer. O que me é suficiente para ser feliz, para me sentir realizado, para me sentir satisfeito? O que é necessário? O princípio de tudo, temer a Deus é honrar. Quando é que eu honro a Deus? É viver o que eu digo que eu sou aqui dentro, é adorar a Deus lá fora como eu adoro aqui dentro, e é honrar a Deus. Então ele está dizendo aqui que a conclusão de tudo é viver o propósito de Deus. O que é viver o propósito de Deus? É honrar a Ele.
obedecendo seus mandamentos. Isso é conclusão.